Olá, turma de Civil 1. Reconheço que hoje, acho que já fazendo um mês de confinamento, hoje, essa semana o cansaço me bateu, por isso que eu estou com um vídeo atrasado. Eu queria ter liberado ontem esse vídeo, mas não deu. Então peço desculpa, mas eu acho que ainda está dentro do tempo. Eu acho que hoje não vai ser um vídeo muito longo, não. Eu acho que hoje vai ser um vídeo curto. Então, enfim, espero não prejudicar ninguém. Mas qual é a matéria de hoje? A matéria de hoje é uma matéria interessante. A gente está 2 aulas estudando análise dos planos. Estudamos plano de existência, todos os requisitos para que o negócio jurídico exista, e plano de validade. Isso é, todos os requisitos para que o negócio jurídico tenha validade. Na aula de hoje, a gente vai estudar o terceiro nível de análise, que é o plano da eficácia. Entenda, eu tenho um negócio jurídico que existe e tem validade. Desculpa. A regra desse negócio jurídico é que, tendo existindo e tendo validade, o negócio jurídico produz seus efeitos. Esse é o default. E feito, né, existe, tem validade, produz seus efeitos e vai produzir efeitos até o fim dele. É possível, perfeitamente possível, que eu consiga, que seja inserido no negócio jurídico elementos que modulem, venham a modular os efeitos. Isso é, que retardem a produção dos efeitos, que façam cessar a produção dos efeitos, ou que criem um modo para que aquele efeito seja produzido. E o que eu estou falando aqui? Condição, termo e encargo. São os 3 elementos dentro da eficácia que a gente estuda. Os requisitos, eu não tenho efetivamente requisitos para a eficácia. A eficácia do negócio jurídico ele tem validade, ele produz efeitos. O que dentro da eficácia pode ser inserido dentro da vontade das partes, dentro de uma voluntariedade, dentro do querer das partes, você pode ser inserido nesse negócio jurídico elementos, condição, termo e encargo, que vão dar uma zoada, uma misturada é, nos efeitos, de como os efeitos são produzidos. A aula de hoje é condição. A aula de hoje eu só falo de condição. Mas é inevitável, quando falar de condição, fazer o cotejo com termo. Mas a aula de hoje é só condição. E o que é condição? Condição é o elemento que pode ser inserido no negócio jurídico, é o elemento futuro e incerto. É isso que está no artigo 121 do Código Civil. Sempre que eu insiro no plano de eficácia que esse elemento acidental, não é obrigatório ter uma condição. Eu posso ter uma condição ou não posso. Lembra que eu falei no começo que dependia da vontade das partes. Se eu quiser inserir um elemento futuro e incerto que vai, de algum jeito, alterar a produção de efeitos do negócio jurídico, eu tenho uma condição. A condição, volto, ele é algo que decorre da vontade das partes, sempre voltado para um elemento futuro e tendo um evento incerto, futuro e incerto. Isso é o que define condição, evento futuro e evento incerto. O que é o termo, que é a aula seguinte? Sempre quando eu atrelar o meu negócio jurídico a um evento futuro e certo, eu tenho um termo. Aí eu já estou estragando a aula, porque eu vou chegar nisso no final da aula de hoje. Mas o que seria uma condição? É muito fácil. Eu dou para você desde que você passe na OAB. Então, eu fiz um negócio jurídico, ele existe, ele tem validade, só que ele não produz efeitos. Ele só vai produzir efeitos quando o beneficiário da doação passar na OAB. Só naquele momento
o negócio jurídico produz efeitos. Isso seria uma condição, porque por mais que eu tenha confiança no estudo de vocês, passar na OAB é uma coisa incerta. Agora, eu poderia também atrelar esse negócio jurídico a um evento futuro e certo, como o Fluminense vai ser campeão brasileiro esse ano. Não, brincadeira. Isso seria uma condição, mas seria do tipo, produz efeitos daqui a 6 meses. 6 meses vai acontecer, com Covid, sem Covid, só não vai acontecer 6 meses se a Terra acabar. Mas aí se a Terra acabar, foda-se, a gente não precisa conversar o que é termo nem condição. Mas, então isso seria algo certo, portanto, tudo que é futuro e certo, termo, tudo que é futuro e incerto, condição. Por que futuro é um elemento comum aos dois? Por um motivo óbvio. Eu não posso, o negócio jurídico produz efeitos antes dele ser realizado. Então não faz sentido que eu tenha um negócio jurídico feito aqui que produz efeitos de forma anterior. É óbvio que isso não pode acontecer. Então esses elementos acidentais do negócio jurídico, condição, termo, encargo, eles são sempre voltados para o futuro, por óbvio. Vem a brincadeira, enfim, eu não devia nem fazer agora para ganhar tempo, mas eu vou fazer. O que é a morte? Né? A morte seria uma condição ou um termo? E toda a doutrina gasta sempre um parágrafo, 2 parágrafos falando sobre isso. Morte é certo, a gente não sabe quando, mas que vai ter morte, vai ter morte. Então seria algo mais para termo do que para condição. O tratamento é muito parecido, não é muito importante. Mas, enfim, vale mais para bateção de papo e boteco, quando, enfim, os botecos voltarem a abrir. Estou pegando aqui o código 121. O 121 fala assim, ó. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Eu não tô com coronavírus não, tá? Eu lembro que eu tô aqui no bunker do ensino e ontem foi o dia de passar roupa. Então eu tô com alergia mesmo. Fiquem tranquilos, mas se bem que vocês estão afastados mais de 2 metros de mim. O 121, ele tem aqui uma pegadinha do malandro, que é a seguinte. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, o leitor, o intérprete mais apressado, ele poderia vir a concluir o seguinte: das partes, vontade das partes. Ora, se eu preciso da manifestação da vontade das partes, então obrigatoriamente condição só pode ter em negócio jurídico bilateral, que é quando eu tenho a vontade das partes. Eu não poderia ter no negócio unilateral. E isso é uma má interpretação. Realmente a redação não é feliz. Ele parece que ele amarra obrigatoriamente da vontade das partes, mas o que ele está dizendo aqui é: decorra da vontade da parte que manifestou a sua vontade. Então, sempre que o negócio jurídico tiver uma vontade, né, tantas vontades quanto forem necessárias para fechar o negócio jurídico, e essa vontade quiser inserir uma condição, está inserido. Então, se eu tiver um negócio jurídico unilateral, eu posso ter uma procuração com termo, eu posso ter um testamento com uma condição, problema nenhum. Só não leiam de forma apressada o 121, que geraria uma interpretação imprecisa. Bom, esse é o 121. Vamos avançar aqui, vamos falar da ilicitude de condição. E aí são basicamente 2 artigos que eu quero ler para vocês, o 122 e o 123. O 122 diz assim, isso aqui não é um blog do meu diário de vida, mas eu vou confessar a vocês, essa semana foi a primeira semana que eu realmente senti um baque de confinamento. Aqui em casa, enfim, tá todo mundo confinado efetivamente, ninguém tá de gandaia não. Eu só saio na esquina assim para ir no mercado e volto. Então, enfim, e essa semana eu confesso que o cansaço foi onde mais bateu. Por isso o atraso e por isso peço desculpa. Mas vamos voltar para a aula aqui. Isso aqui não é um videoblog da minha vida. Se bem que vale como um registro, né? Porque essa porcaria vai ficar no YouTube algum tempo.
São lícitos, 122, estou falando de licitude ou ilicitude da condição. O que seria uma condição lícita, o que seria uma condição ilícita? 122. São lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública, aos bons costumes, entre as bons costumes. Então, está dizendo o seguinte, olha, é lícito tudo que é lícito, e o que é ilícito. Então, tudo que gera... Então, eu dou para você desde que você transe com 100 pessoas num dia. Talvez não seja um bom costume, mas enfim, fato que eu dou para você desde que você consiga vender 15 papelotes de cocaína, essa é uma condição ilícita. Mas vamos lá. Entre as condições defesas, portanto proibidas, se incluem as que privarem de todo o efeito do negócio jurídico ou que sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Então, o que essa segunda parte do 122 fala? Ele fala das condições perplexas. Eu não posso ter uma condição perplexa e eu não posso ter uma condição puramente potestativa. O que é a condição perplexa que é vedada aqui no 122? É aquela que inviabiliza o negócio. Então seria algo do tipo, eu dou para você um imóvel desde que... Ficar assim que a papada diminui. Eu dou para você o imóvel desde que você não... Eu dou para você o imóvel desde que você não venda, não use, não alugue, não vá e não fique perto do imóvel. Opa, mano, isso é uma condição perplexa, né? Porque praticamente inviabiliza a razão da doação, né? Não tem por que doar esse imóvel se eu não posso ir, alugar, ficar, morar, chegar perto. Isso aqui seria algo que poderia vir a ser vedado. Ou acho que é o Carlos Alberto Gonçalves que dá esse exemplo. Eu dou para você no dia que você morrer. Tipo, porra, aí fica meio paradoxal, né? E acho que ele cita isso como um exemplo de perplexo. A segunda parte dessa limitação, que é puramente potestativa, eu vou explicar isso aqui daqui a 10 minutos, ou menos, 5 minutos. Mas o que eu quero falar para vocês agora é que isso aqui, ela veda aquela que se sujeita ao puro arbítrio das partes. Então, a puramente potestativa é vedada. A gente vai ver lá na frente, daqui a minutos, que existe uma classificação que é a simplesmente potestativa. Essa pode. A puramente que é vedada. Então, eu dou para você quando as partes, né, o comando das partes, quando você quiser, ou quando eu quiser. Eu dou para você, mas só no momento em que eu falar que vai produzir efeitos. É um pouco incongruente esse exemplo, porque afinal de contas a doação é um ato de liberalidade, mas o que se quer aqui é tirar do poder puro de uma das partes. Mas eu vou falar sobre potestativo já já. E tem um outro artigo que ainda fala de vedação das condições, que é o 123. Invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados, 123. As condições físicas e juridicamente impossíveis quando suspensivas. Então eu não posso ter condições físicas ou juridicamente impossíveis, como por exemplo, acho que eu já falei aqui, eu dou para você. Quando a gente falou de objetos de negócio jurídico, a gente falou de objetos ilícitos, né? Então seria mais ou menos essa parte aqui. Imagina uma condição cujo objeto da condição seja algo juridicamente ilícito, dívida de jogo ou herança de pessoa viva. Então eu dou para você quando você renunciar à herança do seu pai vivo. Bom, aí não dá, isso aqui seria um objeto ilícito, seria uma condição ilícita. As condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. O 123, inciso segundo, está chovendo no molhado, né? Porque ele veda as condições ilícitas e aqui diz o que é ilícito não vale como condição. E o 123 e 123.3, as condições incompreensíveis e contraditórias. Incompreensível é aquela que você não consegue perceber o teor, então seria algo ilícito.
Eu vou pegar meu copo másculo aqui, não reparem. Mas era o copo que estava na pia. É, é, então eu não posso ter condição incompreensível e eu não posso ter condição contraditória. O que seria essa condição contraditória? Acho que quem dá esse exemplo também é o Pablo Stouzo ou o Carlos Alberto Gonçalves. Eu dou para você quando você doar de volta para mim. Fica uma coisa meio perplexa, meio paradoxal, né? Então isso aqui seria uma hipótese de condição ilícita, posto que contraditória, posto que perplexa. Então, esses dois artigos, eles, dentro da classificação de condição, eles falam de condição lícita e ilícita. Lícita pode tudo, e as ilícitas não pode nada, e ainda faz essas outras observações do que seria algo, uma condição perplexa, o que seria uma condição puramente potestativa, que não é possível, as incompreensíveis e as contraditórias. A segunda ponto da matéria de condição que eu queria falar com vocês era quanto à origem da condição. Então, eu acabei de falar o que seria uma condição lícita, e agora eu quero falar sobre o que dá origem a uma condição, qual é a origem, a fonte de uma condição. E são basicamente três fontes. Eu tenho as fontes casuais, eu tenho as fontes potestativas e eu tenho as fontes mistas. O que seria a fonte casual? E aí eu vou ler para vocês o artigo 1169 do Código Civil francês. Numa tradução livre diz assim: condição casual é aquela que depende do acaso, não estando de qualquer modo dentro do poder do credor ou do devedor. Então, a condição cuja fonte é casual é aquela que não depende das partes. Então, eu dou para você quando aquela árvore der frutos. Eu dou para você quando o Fluminense for campeão brasileiro. Não depende de mim, eu não sou atacante do Fluminense, nem o doador. Então, não depende das partes, seria uma fonte casual. Eu dou para você quando acabar o confinamento. Tá ali, uma fonte casual, não depende das partes. Agora, indo para a segunda classificação, as fontes potestativas, essas dependem da parte. E aí as fontes potestativas, elas se subdividem em duas: as puramente potestativas e as simplesmente potestativas. E aí eu volto 5 minutos antes para dizer, no 122 ele veda a puramente potestativa, essa é vedada. A simplesmente potestativa não. O que é simplesmente potestativa? É aquela que também depende da parte. Mas tem algo atrás. Tem uma razão de ter essa condição. Tem algum valor jurídico atrás para permitir essa simplesmente potestativa. Que seria o quê? Eu dou para você desde que você aprenda a rezar. Bom, eu sou ateu especificamente, acho que foi só um exemplo. Mas, enfim, rezar é uma coisa boa. Você ter, enfim, contato com a divindade é algo interessante. Então, eu dou para você desde que você aprenda a rezar, eu estou te estimulando a ter algum tipo de religiosidade. E, de uma certa maneira, rezar só depende da parte. Isso é potestativo. Mas pela doutrina é classificado como simplesmente potestativo, para diferenciar daquele puramente, que aquele puramente é sem razão, é o mero capricho, é o mero arbítrio, isso é vedado. Eu dou para você desde que você vá a Roma. Bom, ninguém vai a Roma agora, do confinamento, mas quando acabar essa bagunça, e a Roma vai ser legal. Então vá a Roma e conheça lá a Basílica de São Pedro. Só depende de você. Economiza uma grana, pega lá não sei o que lá e vai. Isso é permitido. Por isso que dentro da potestatividade há a divisão de puro e simples. Puramente potestativa e simplesmente potestativa. A puramente, essa é vedada. A simplesmente, não. E ainda tem a terceira, que é a mista.
A mista é fácil, é aquela que depende da parte, mas de algum outro elemento. E aí o exemplo de todos os livros é o casamento. Dou para você se você se casar. Bom, claro que casar depende da sua vontade, mas também da do outro. Então, isso não seria nem só casual, né? Mas também não seria só potestativo. Então, seria classificado como misto, que depende da sua vontade, mas também de alguma outra coisa, de algum outro terceiro. É, lembro a vocês que o ordenamento jurídico ele é rico e ele tem exemplos de condições potestativas, simplesmente potestativas, que, que são permitidas. Assim, ele especifica no 509, por exemplo, a venda a contento. Eu não estou falando que toda venda é a contento. Há uma modalidade de venda chamada venda a contento, que é assim, que está no 509. Eu vendo para você e a venda vai se tornar eficaz, perfeita e acabada quando a contraparte, a compradora, se declarar contente com a aquisição que foi feita. Eu não estou falando que toda compra e venda é a contento. Eu estou falando que a compra e venda a contento se dá dessa forma. E isso é o que está no 509. Isso nada mais é do que uma condição potestativa inserida num contrato específico de compra e venda, que é compra e venda a contento. E aí a gente vai para a terceira classificação, que é quanto ao modo de atuação da condição. E aqui esse é o motivo de eu fazer condição numa aula sozinho. Condição, eu tenho mais coisa para falar de condição do que de termo. Condição, ela tem um modo de agir, que pode ser a atuação suspensiva ou a atuação resolutiva. O que seria a condição suspensiva, que é aquela que está no 125 do Código Civil? O negócio jurídico existe e tem validade e não produz efeitos. E só produzirá efeitos quando houver um implemento da condição. Isso seria uma condição suspensiva. Então, eu dou para você desde que você passe na OAB. Então, entenda, eu tenho um negócio jurídico que existe, que tem validade, mas que não vai produzir efeitos, porque ele está atrelado a uma condição suspensiva. Então, o negócio jurídico existe, tem validade e está ali, deitado em berço esplêndido. No momento em que o donatário passa na OAB, ponto. Ali houve um implemento da condição e o negócio jurídico começa a produzir efeitos. Essa é a condição suspensiva. A condição resolutiva é exatamente o oposto. Eu produzo um negócio jurídico, ele existe e tem validade, e já produz os seus efeitos, até que haja o implemento da condição suspensiva, da condição resolutiva. Então seria a hipótese de eu dou para você até que você se case. Então eu dou, o negócio jurídico existe, tem validade e vai parar de produzir efeitos no momento que o donatário se casar. Então seria uma hipótese de condição resolutiva. E é isso que está no artigo 127 e 128. Está todo mundo pensando a mesma coisa. Então isso aí, todo mundo, eu sou vidente. Então esse exemplo é daquela pensão de militar que é para filha solteira. Então eu deixo uma pensão por morte para a filha até que desde que ela fique solteira. Se ela se casar, ela perde a pensão. Tá, esse é exatamente um exemplo de condição resolutiva. Se a pessoa se casa, ela perde benefício. O que o 129 fala sobre isso que vocês estão pensando? Reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento fora maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquela que aproveite seu implemento. Então, se você é uma filha solteira, vive em união estável, mora com uma pessoa, é declarada casada no Facebook,
mas não juridicamente se casa para não perder a pensão, 129 na cabeça diz que você perde a pensão porque você maliciosamente fugiu do cumprimento, do implemento da condição, mesmo escondeu, né? Enfim, não agiu para implementar aquela condição de forma maliciosa. Isso aí não é só dar um Google, mas é o exemplo acho que da Maitê Proença, né? Ela até judicializou essa matéria, ela tem uma pensão dessa de militar, já tentaram tirar porque ela se declarava casada no Facebook, fez cerimônias que saiu na cara, mas ela nunca se casou no papel. Então ela se teve esse detalhe, acho até que ganhou. São os precedentes antigos. Antigamente a norma era mais protetiva. Hoje em dia é corriqueiro que está todo mundo, até pela crise que tem de previdência, então essas pensões elas são cortadas mesmo. Mas quando ela judicializou, ela chegou a ganhar porque ela juridicamente não era casada. Então ela diz, olha, eu não implemento, não houve implemento. Eu vivo como pessoa vivo, mas a lei diz casar, e casado eu não sou. Isso é condição suspensiva, isso é condição resolutiva. Na aula ao vivo, eu quero explicar para vocês, e aí eu explico com um pouco mais de calma na aula ao vivo, me lembrem, a turma de manhã e a turma da noite, que eu quero falar dos 3 estados da condição: pendência, implemento e frustração da condição, que acho que é nesse período ali que eu vou focar mais a aula presencial. Então, isso é condição, evento futuro e incerto. A aula que vem eu falo de condição futuro e certo, que é o termo, e já falo de encargo também. Um recado: semana que vem haverá 2 feriados, um na terça e um na quinta, que eu acho que a gente já confirmou que vai ser feriado mesmo, não vai ter aula na Cândido. Então eu peço clemência para que a gente concentre a aula na quarta-feira de manhã. Vamos ver se isso funciona. No pior dos mundos, eu não queria era descasar a aula, então, enfim, eu pensei em botar todo mundo na quarta. No pior dos mundos, eu faço uma aula na terça-feira mesmo. Aí se todo mundo, eu vou provocar essa enquete na turma da, da noite de terça-feira. Mas ou eu dou aula no recesso, no feriado, não tem problema nenhum, ou a gente concentra tudo excepcionalmente na aula que vem, na turma de quarta-feira. Mas é isso. Então, bons estudos.